Graça e paz, irmãos. Continuemos então agora a nossa série de meditações sobre a nossa identidade em Cristo. Vamos hoje usar o texto de Atos no capítulo 9, sobre a conversão de Saulo. Atos, capítulo 9, onde está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos ver um pouquinho isso aqui. Saulo, de Tarso, cidade da Cilícia. Quando nós lemos a biografia de Saulo, ele diz que ele era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Ele era um rapaz inteligentíssimo, muito bem preparado. Seus pais investiram nos seus estudos e o enviaram para Jerusalém para que ele completasse seus estudos aos pés do grande mestre Gamaliel. Só que Saulo era um homem que conhecia muito da literatura grega e ele falava o grego, hebraico, aramaico e latim. Ele era um fariseu de fariseus. Ele não admitia nada que pudesse ferir o cumprimento da lei de Moisés. O desejo de Saulo era servir a Deus no cumprimento da lei. Quando surge a igreja, Saulo não admitia a seita dos nazarenos, que assim eles chamavam a igreja. Ele acreditava, como todos os fariseus, que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo de Jesus para dizerem que Jesus tinha ressuscitado. Ele acreditava que Jesus era um impostor que tinha tido a morte devida, uma morte de maldição. E por isso ele não podia aceitar as coisas que estavam acontecendo. Tudo o que acontecia, ele achava que foi pelo poder de Belzebu. Então, ele praticamente toma para si a decisão de acabar com a igreja. E por isso, ele dirigiu a grande perseguição. Nós vemos que ele foi um dos condutores do apedrejamento de Estevão. A perseguição foi tão grande que a Bíblia diz que por causa disso, todos, com exceção dos apóstolos, deixaram a Jerusalém e se espalharam pelas regiões da Judeia e de Samaria, foram embora os cristãos para não morrerem. Então, essa perseguição trouxe para Paulo um ibope muito grande. Ele se tornou praticamente o herói, o grande defensor da lei de Moisés. E ele não queria parar por aí. Ele era um fenômeno, uma promessa, o jovem
fariseu Saulo de Tarso. Então, agora, com toda a autoridade, a Bíblia diz que ele ainda estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Veja, o Saulo sanguinário. Então ele se dirige ao sumo sacerdote e ele pede cartas de recomendação, de permissão para as sinagogas de Damasco. Ora, em Damasco existiam por volta de 40 sinagogas. Não tinham prédios de igrejas. Os cristãos eram os mesmos que iam nas sinagogas. Então Paulo pede as cartas para ele chegar em Damasco, entrar nas sinagogas, e se ele encontrasse dentro das sinagogas alguém que fosse seguidor de Jesus Cristo, fosse homem, fosse mulher, ele ia prender e levar para julgamento em Jerusalém. Pense que Jerusalém ficava a 6 dias de Damasco. E essas pessoas teriam que andar. Mulheres, homens, jovens. Bem, esse era o quadro. Era isso que estava no coração de Saulo. E Saulo achava que com isso estava agradando a Deus. Ele toma o caminho com seus amigos a cavalo. A Bíblia diz que ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou em volta dele e ele caiu do cavalo. E lá, no chão, ele ouve uma voz que lhe faz uma pergunta. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olhe que situação. Esse rapaz agora está no chão. O que ele vai fazer? Ali ele pensa, mas então ele está vivo. Porque ele falou comigo. E se ele está vivo? Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é o Messias. Então, nós crucificamos o Messias. Pense tudo isso naquele momento que vem para esse rapaz ali no chão. O que ele ia fazer agora? O que ia fazer? Não apenas ele caiu do cavalo, mas os seus planos, a sua expectativa, o seu desejo, tudo estava por terra. Voltar para Jerusalém para dizer o quê? Ir para Damasco para fazer o quê? Ficar no meio do caminho não dava. E Jesus tinha dito para ele, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então ele ficou ali. Os companheiros de viagem estavam emudecidos, impactados, porque eles ouviram a voz, mas eles não viram nada. Paulo se levantou, já estava cego. Já estava cego. Ele foi guiado pela mão, chegou em Damasco. A Bíblia diz que ele já chegou lá cego. Ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Jesus fala com Ananias, um discípulo, e diz para ele, vai lá, vai à rua direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando e viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias não queria ir,
Ananias era um discípulo de Jesus. Ele sabia que esse homem era cruel. Esse Saulo de Tarso era um sanguinário. Tudo o que ele tinha feito em Jerusalém. Mas Jesus disse para ele: não, Ananias. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante o povo de Israel. E eu vou lhe mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome. Ananias foi, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente, umas como escamas caíram dos olhos de Saulo. Saulo começou a ver. O primeiro rosto que ele viu foi o rosto de alguém que ele foi lá para prender. A Bíblia diz que depois dele se alimentar, ele saiu dali e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olhe bem, Jesus lá no caminho de Damasco, ele olhou para o Saulo fanático e ele viu o Paulo apóstolo. É desse jeito que ele vê. É essa a verdadeira identidade de Paulo. É a segunda. Ele foi fabricado no ventre da mãe dele para ser o apóstolo aos gentios. Deus deu todos os dons, todas as condições para que ele pregasse o evangelho da graça aos gentios. Mas ele estava querendo ibope de grande fariseu, perseguidor da igreja. Ele queria esse ibope de ser líder no Sinédrio de Jerusalém. Mas não era para isso que Deus o botou no mundo. A verdadeira identidade dele surgiu no seu encontro com Cristo. Assim como aconteceu com Pedro, que Jesus olhou para ele e disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás Cefas. Assim agora ele olhou para o Paulo fanático e viu o Paulo pregador. Como ele olhou para Zaqueu, o mão de vaca, e viu o homem doador. Portanto, nós precisamos parar, pensar, orar, buscar a nossa verdadeira identidade, que é a nossa identidade em Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, diante de Ti neste momento nós clamamos pelo Teu sonho para nós, para que nós venhamos a ser, Senhor, cada um de nós, aquilo exatamente que Tu queres na terra. Nós nos rendemos a Ti para que a Tua vontade seja feita em nós e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.